Brasil, a seleção chegou! Olá, amigos e amigas, senhoras e senhores, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo no canal Senhor Patúncio. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Patúncio na Copa. Este é o 11º episódio, ou seja, episódio de número 11 para vocês, falando sobre tudo que rolou no dia, né, de jogos aí da Copa do Mundo, tudo que rolou aí nos jogos da Copa. A gente vai comentar hoje sobre Espanha, vamos comentar hoje sobre o Uruguai, sobre Cabo Verde, vamos comentar sobre o Japão, que eu já tô logo com medo, porque o Brasil pode enfrentar o Japão, eu já tô com medo do Japão. Vou falar sobre isso, porque hoje em dia é o seguinte, né? Hoje em dia a seleção, quando ela tá mal, tá jogando horrivelmente, a gente começa a ter medo de qualquer um. E eu tô com medo de qualquer um que venha para a próxima fase. Já estou assim com o pé atrás. Mas enfim, vamos então comentar sobre tudo isso neste vídeo hoje. Neste exato momento, está ocorrendo o jogo entre Nova Zelândia e Egito. Jogo bosta, que eu não vou comentar sobre ele. Assim como o jogo entre Bélgica e Irã, que foi uma bosta também. Não assisti a este jogo. Só sei que teve um expulso lá. Falei assim, eu não vou assistir. Eu já sei que o jogo é ruim. E de fato foi. Foi uma bosta de jogo. Ficou 0-0. Resultado este. Que a Bélgica, não vou falar que tá eliminada porque ela tá com 2 pontos. Mas faz o Irã ficar em primeiro e a Bélgica, mano, tá numa situação complicada. A Bélgica, depois de 2018, ela acabou, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Bélgica, em 2018 era um leão. Hoje em dia é um gatinho. E um gatinho velho ainda. Porque só tem gente velha naquela seleção, né? Enfim. Então, cara, pra mim acabou a seleção da Bélgica. Então, não vou nem comentar sobre esse jogo aí. Vamos comentar sobre jogos que realmente são bons. O primeiro jogo que teve hoje no dia foi o jogo que ocorreu, acho que é 1 hora da manhã. Ocorreu esse jogo aí, eu não assisti. Foi o jogo entre Japão e Tunísia. Esse jogo é importante da gente falar sobre ele. Primeiro porque esse é o jogo de número 1000 de Copas do Mundo. Ou seja, é o jogo em que marca o milésimo. A milésima partida de Copa do Mundo. E esse é o jogo em que o Japão mostrou que, cara, tem futebol, tem qualidade. Aí as pessoas podem falar, mas mano, é a Tunísia, cara. É uma seleção merda. Não é uma seleção boa, não é uma seleção que é das potências, que é de grande qualidade. Sim, mano, eu entendo você. Eu sei que é a Tunísia, cara. Tunísia não é bosta nenhuma. Tomou de 4 do Japão e tomou de 5 da Suécia. Que é a mesma Suécia que tomou de 5 da Holanda. Eu entendo perfeitamente você. Mas agora, a gente tem que lembrar que é o Japão. Japão este que é o mesmo nível da Tunísia. Tá certo? Então, quando o Japão mete de 4, tá certo? Mete de 4, lá ele com 1000% de lá ele, tá certo? Lá ele com 1000% de lá ele. Quando o Japão vai lá e faz 4 na Tunísia, só demonstra como o Japão, de fato, está jogando um bom futebol. Isso eu vou deixar muito claro para vocês. Assim como foi feito na Coreia do Sul, lá com o K-pop, com a cultura pop dorama, filme Parasita, essas coisas aí, mano. Que foi tudo um soft power coreano, criado e produzido pelo governo norte-coreano. Vai se ferrar, mano. Confundindo as bolinhas, olha. Olha eu confundindo as bolinhas. Mas foi tudo criado ali pelo governo sul-coreano. Exatamente para que dominasse o mercado global do entretenimento. Aqui nesse caso está acontecendo a mesma coisa, só que no mundo futebolístico, no mundo esportivo. O Japão está criando um projeto, e já é dito isso pelo governo japonês, depois vocês pesquisam, né? Vão lá e pesquisam e buscam a informação de que o Japão, eles estão querendo que até 2050 eles ganhem pelo menos uma Copa do Mundo. Isso é um projeto que eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, não sei. Mas eles estão querendo até 2050 ganhar uma Copa do Mundo. E por enquanto vem dando um resultado bem fraquinho, mas vem dando um resultado. Tá ganhando as maiores seleções, vem ganhando as maiores potências, vem
jogando com raça, vem empatando, como foi no caso contra a Holanda, em que empatou no final de 2-2, jogando com muita garra e com muita raça, e ganhou do Brasil, ganhou também da Inglaterra, então, cara, e ganhou da Alemanha também, tem que lembrar também de 4-0, meteu de 4 na Alemanha lá ele, com 1000 vezes lá ele. Então, cara, a grande verdade é que esse Japão está me dando um certo medo, tá certo? Porque hoje em dia, como a seleção brasileira não está jogando nada com nada, eu tenho receio de que qualquer seleção que a gente pegue ali nas 16 avos de final, a gente perca dela com muita facilidade. Cara, essa seleção brasileira é muito ruim, ao ponto de que eu acho que o Japão é favorito por cima da seleção brasileira. Só não vai ser colocado isso nas casas de bet, nas casas aí de aposta esportiva, porque simplesmente nas casas de aposta esportiva eles vão apostar no Brasil por conta simplesmente do peso da camisa. Mas se for analisar futebol mesmo, o Japão está muito mais entrosado, está jogando muito melhor do que a seleção brasileira. E a verdade é essa, tá certo? Outro jogo que a gente teve no dia, e aí foi 1 hora da tarde, foi o jogo entre Espanha e Arábia Saudita. Esse jogo era para provar se a Espanha estava ruim ou se a Espanha ela ia voltar a de fato jogar o futebol que a gente estava vendo nas eliminatórias, que eu vi inclusive muito na Eurocopa, que foi um futebol vistoso, muito bom de se assistir. A gente iria provar se de fato a Espanha ela iria voltar ao seu normal, a jogar o futebol que todo mundo estava colocando ela como a favorita. E de fato ela voltou a desempenhar muito bem contra a Arábia Saudita, meteu 4 também. Brincadeira, né? Hoje todo mundo meteu de 4. Lá ele 1000 vezes. Não sei o que tá acontecendo. Mas é impressionante como eu ainda acho que essa seleção da Espanha, mesmo jogando muito bem hoje, é uma seleção muito dependente do Yamal. Tá certo? É uma seleção muito dependente do Yamal. Eu tenho um certo receio, cara. Eu não sei se essa seleção espanhola tá jogando para o Yamal fazer tudo que é possível, porque você percebe que há uma diferença muito clara. Bati no microfone, mano. Eu gravei esse vídeo umas 300 vezes e bati no microfone. É impressionante. Como eu sempre tô batendo no microfone, mas enfim. Vou até deixar um pouco mais longe. Mas é assim. Essa seleção da Espanha. Você percebe a diferença quando o Yamal, aos 10 minutos de jogo, ele vai lá e faz um gol. Eu sei que é um gol muito básico, é um gol muito simples, que qualquer um ia fazer. Até a minha avó ia fazer o gol, tá ligado? É isso, é o famoso até minha avó faz esse gol. Mas mesmo assim, com o Yamal, a seleção da Espanha joga muito melhor sem ele. Quer dizer, com ele do que sem ele, né? Então, tipo assim, sinceramente, eu não consigo ver, mano. Tipo assim, a seleção da Espanha sem o Yamal. Sem jogar ali sem o Yamal ali na ponta, tá ligado? Porque a Espanha sem o Yamal parece que ela não consegue jogar. Não tem uma referência ali no ataque pra tipo assim, olha, eu vou jogar essa bola nele que ele vai decidir pra mim o jogo. Tá ligado? Não tem isso na seleção da Espanha. Então por isso mesmo eu fico com um pezinho atrás com relação a essa seleção da Espanha. Tá certo? Mas tirando tudo isso, hoje a Espanha jogou muito bem. O Iorazabal, Iorazabal, que eles estavam falando Iorazabal, jogou muito bem hoje também, cara. Eu gostei muito do centroavante da Espanha. Ele joga bem, fez 2 gols hoje, poderia ter feito 4 facilmente, tranquilamente, poderia ter feito 3, 4. Não quis porque a pontaria ficou muito ruim, eu não sei o que aconteceu ali, mas a pontaria dele foi o Beleléu facilmente, né? Fez 2 gols e depois a pontaria dele não tava funcionando mais, o chute dele já tava totalmente esquisito, o chute dele já tava estranho, já não tava legal. Mas, então, depois que o Orazabal fez 2 gols, teve um outro gol no segundo tempo em que o Cucurella chutou, né? Cobrou o escanteio, chutou de primeira, bateu no zagueiro, bateu no goleiro, foi uma confusão, a bola foi lá e entrou dentro do gol e foi gol contra, certo? Foi gol contra e ficou 4-0. Com esse resultado, a Arábia Saudita praticamente tem que vencer de Cabo Verde para conseguir se classificar em melhor terceiro colocado ou em segunda colocação. E
a Espanha já praticamente está segura aí, né? Já tá de boa aí, pode se classificar e não tem chance de ser eliminada da Copa, né? Então a Espanha se salvou muito, conseguiu também ter saldo de gols, o que é muito importante também para a Espanha, mas eu ouvi do Said, do Matheus Said, falando assim que essa Copa aqui não tem critério de desempate, saldo de gols, e sim é, confrontos diretos. Então não sei como é que vai funcionar essa parada, enfim. Eu achei muito bosta esse critério de desempate, mas é isso que a FIFA quer, então que se dane, né? Enfim. Então depois desse jogo aí da Espanha, a gente teve Uruguai e Cabo Verde. Uruguai e Cabo Verde, esse jogo aí, mano, a gente pensava que Cabo Verde era uma seleção que, cara, só impressionou a gente contra a Espanha e tal, mas é o caramba. Cabo Verde é uma seleção realmente de guerreiros. Uma seleção batalhadora. Uma seleção que, mano, eu queria que a seleção brasileira fosse desse jeito, sabe? Infelizmente não é. Infelizmente não é. Mas é uma seleção que tem vontade. Seleção que tem vontade de jogar a bola. Cara, em algum momento ali do jogo, pelo menos no primeiro, até mesmo no segundo tempo, Cabo Verde tinha chance de ganhar a partida, cara. O Uruguai tava ficando na roda do Cabo Verde, mano. Os cabo-verdianos estavam jogando uma barbaridade. Hoje o Vozinha não jogou tão bem, falhou muito no gol. Mas também eu não vou falar mal do Vozinha hoje, porque o Muslera também do Uruguai falhou muito também. Até por isso mesmo o jogo ficou muito bom. Posso dizer que é um dos jogos que até agora é um dos melhores jogos da Copa. Tá? Junto com o 2-2 da Holanda e Japão. E teve um outro jogo também que foi muito bom também. Não tô lembrado aqui, mas teve um jogo muito bom também. E eu esqueci, cara. Eu esqueci aqui agora na minha cabeça que teve um jogo bom aí. Enfim. Ah, é. Inglaterra e Croácia. Inglaterra e Croácia. Lembrei aqui agora. Junto com Inglaterra e Croácia. Holanda e Japão, esse jogo aí, Cabo Verde e Uruguai, tem sido foi um dos melhores jogos da Copa até aqui. E, cara, Cabo Verde foi muito batalhador. Começou ganhando, né? Como eu falei, foi uma falha do Muslera ali na falta. E também dos jogadores que estavam na barreira. Os caras estavam na barreira. Ao invés de tampar ali, né? Bloquear para a bola não passar, para chegar direto pro gol, os caras foi e abriu. Abriu a porteira. Decidiram abrir ali um vão enorme. A bola passou, o Muslera foi tentar defender, tomou um frango, né? 1-0 para Cabo Verde. E aí todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou animado. Porque todo mundo queria que Cabo Verde ganhasse o jogo do Uruguai. A verdade é essa. Todo mundo estava querendo que Cabo Verde ganhasse do Uruguai para Vozinha ficar feliz. Todo mundo queria que Josimar Dias, conhecido como Vozinha, ficasse feliz. Porque isso que era o mais importante pra gente, que o seu Madruga Vozinha ficasse feliz com a sua seleção e principalmente com sua nação. Era o mais importante. E aí, cara, por incrível que pareça, o Uruguai, mesmo jogando bosta nenhuma, foi lá e virou pra cá. Ficou 2-1. Pressionou até um pouco, né? Não vou falar que não jogou nada, mas pressionou, fez alguma coisa. Mas foi lá, fez 2-1 no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, parecia que o Uruguai ia ganhar a partida. Depois não jogou, tipo assim, mais nada. Ficou naquele negócio morno e tal. E aí o lance que meio que fez o jogo, né, ficar totalmente a favor de novo do Cabo Verde. Foi o lance do gol, em que foi ridículo a saída de bola ali do Uruguai, não sei o que aconteceu. O Muslera se confundiu lá, né? De novo teve uma falha. O Muslera se confundiu completamente. O cara foi lá e pegou, chutou de primeira e fez o gol. E Cabo Verde então empatou, ficou 2-2 o placar. Cara, depois disso, dava facilmente para as duas seleções ganhar a partida. Tanto o Uruguai quanto o Cabo Verde. Então o jogo ficou muito franco, ficou muito aberto. E as duas seleções foram atacando de um lado para o outro. E assim o jogo ficou muito legal de assistir. Enfim, então esse é um resultado impressionante, incrível para uma seleção que nunca tinha ido para a Copa do Mundo. Uma seleção que todo mundo achava que ia tomar goleada, que ia tomar taca, que ia tomar isso, aquilo, outro. Está fazendo de frente, está jogando de frente, está peleando de frente com as seleções que a gente achava que iriam fazer 8, 9-0 nessa seleção.
Resultado, elas estão tendo dificuldade para passar da barreira ou até mesmo conseguir ganhar da seleção de Cabo Verde. Então, uma coisa que eu venho percebendo de Cabo Verde é a consistência defensiva, apesar de ter tomado 2 gols hoje. A consistência defensiva de Cabo Verde é muito boa. É um entrosamento que eu, de fato, por exemplo, não vejo em algumas seleções. E Uruguai, sinceramente, o Uruguai, mano, seleção bosta, tá? Vou falar a real. Seleção ruinzinha essa do Uruguai, tá? Desde a Copa de 22 não mudou nada. É uma seleção fraca, uma seleção ruim. É uma seleção que não mostra evolução. E é como eu vou falar pra vocês a real. Eu acho que grande parte das seleções sul-americanas estão decepcionando nessa Copa do Mundo. Você vê aí, seleções sul-americanas não têm jogado nada. As únicas que estão realmente jogando até bem e estão com um bom entrosamento é a Colômbia, que tem uma seleção muito boa. Tem o Luiz Dias, tem o John Arias, você tem ali o James Rodrigues. Você tem uns jogadores ali muito bons na Colômbia. E você também tem ali a Argentina, que é o Messi mais 10, né? E aí, mano, quando você tem o Messi mais 10, não tem jeito, né? E aí fica complicado de competir, ainda mais com essas seleções bosta aí que tem no grupo da Argentina. Então, cara, no mais é isso. Acho que esse foi o 11º episódio, né? O 11º dia de Copa do Mundo. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like aí pra você receber mais episódios aí de Copa. E é isso aí. Falou e tchau.